A informação daquela tragédia em Taquaral, que é lá o distrito do Taquaral, fica no município de Rincão. Uma briga de rua acabou com 3 vítimas baleadas, Marcelo Bonholi. Exatamente, Chico. Cena de faroeste, viu? Coisa absurda. Segundo informações, durante a madrugada desta segunda-feira, nesta segunda-feira, 2 indivíduos, 2 irmãos de 23 e 19 anos, estavam indo para um bar. No bar eles encontraram um desafeto antigo. Um rapaz que estava no bar que eles não queriam encontrar. Enfim, em dado momento houve uma briga e um dos irmãos sacou uma arma de fogo, esse irmão de 23 anos, e começou a atirar diretamente contra o seu desafeto. O que acontece é que, como não tinha nenhum preparo psicológico para isso, acabou atirando para qualquer lado e acabou atingindo a cabeça do próprio irmão. Desesperado, ele fugiu dali, é claro, e também do seu desafeto e a namorada, que, segundo informações, também foi atingida no braço. Ele foi até a sua residência e voltou com o pai, os 2 armados, atirando para cima e para qualquer lado que aparecia uma pessoa no meio da rua. O que acontece é que a mãe do desafeto estava indo próximo ao bar, porque ficou sabendo desse tiroteio. Ao ver a mãe, esse indivíduo de 23 anos não perdoou não, saiu atirando contra a mulher, que teve um disparo de arma de fogo que atingiu seu peito e outro que atingiu suas costas. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar em Rincão e depois transferidas para a Santa Casa de Araraquara, em estado gravíssimo, e seguem internadas até segundo as informações. O autor desapareceu e o desafeto também não foi encontrado. A Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham na tentativa de identificar aonde os 2 estariam, para tentar levantar mais informações. A perícia esteve no local, mas veja só que cena absurda e dantesca, Chico. É de uma pessoa que não está preparada, uma não, 2, né? Porque primeiro 2 irmãos acabam encontrando um desafeto, um saca uma arma, sai atirando, atinge pessoas que não tem nada a ver com a história. Depois a mãe do desafeto aparece, é baleada também, o pai de outra pessoa vem armado também. Então você percebe que são pessoas totalmente despreparadas para terem uma arma em casa. Né, para terem a posse de uma arma. Imagine o porte. E como tem, né? Tem bastante. Agora, isso que eu acho que é um absurdo. Sempre que a gente coloca no centro do debate essa questão do armamento, eu sempre deixei muito claro, sou a favor, sim, que a população tenha acesso às armas, mas de forma preparada, que o cidadão, para ter acesso, para comprar uma arma que realmente é uma arma legalizada, que possibilita o rastreamento, ou a rastreabilidade dessa arma, que ele passe por um treinamento, que ele seja qualificado, que ele esteja preparado técnica e psicologicamente também. Mas agora, isso é utopia, eu acho que não é utopia não, Zé Roberto, não é utopia não, porque o Estado tem capacidade para preparar as pessoas que têm interesse em ter uma arma em casa. Não tem, Chico. Não tem. Por que você acha que não tem? Porque a gente vê isso na prática, né? Não, mas você vê isso... Uma lei no papel, ela é bonita, mas na prática não é. Quanto mais armas o você Estado tiver, pode mais armas vai ter na mão de quem não sabe lidar. O Estado pode se preparar, se estruturar, para quando uma pessoa procurar comprar uma arma, primeiro ele passar por esse período de qualificação, de treinamento e ter acesso a essa arma. Agora, o Estado nem prepara as pessoas que querem comprar arma, não tem competência para isso, e também não tem competência para tirar armas das mãos de criminosos, das pessoas que não estão preparadas e os bandidos que estão armados circulando pela rua, como é o caso daquele criminoso que estava de benefício, que estava de prisão domiciliar e que acabou matando o delegado. Essa discussão realmente é muito ampla, né? Eu também sou a favor do uso de armas pela população, porque o Estado é ineficiente, né? E você tem que ser capaz, em algum momento, de fazer a sua própria defesa. Mas né? Não é capaz, que pode dar certo ou pode dar... Se você tiver o treinamento adequado, eu acredito que sim. O delegado tinha o treinamento adequado e acabou morrendo. Isso Poderia pode ter acertado acontecer. Outras pessoas que estavam passando. Estava falando do delegado e da esposa, né? Os 2 foram atacados. Não vai resolver o problema, Chico. Se a polícia tem arma, não resolve o problema. Você não pode pegar um caso como referência. Não, né? Você está falando, você está falando de um caso em meio a tantos outros. Não é um caso, são Quantas pessoas, quantos policiais não conseguem neutralizar a ação de criminosos, desarmar
mão da polícia tem que estar. Nós trouxemos Quanto hoje aqui... cidadão de bem conseguiu... Não, é que você está trazendo o exemplo do delegado. Mas, sinceramente, você acha que vai existir um treinamento, Chico, se nós tivermos a liberação? Só para concluir, para que a nossa audiência entenda, né? Você está trazendo o exemplo de um delegado que foi vítima realmente, ele agiu ali talvez por impulso e acabou sendo baleado, baleou também um criminoso com 3 disparos, só que o criminoso não morreu. Agora, quantos policiais em horário de folga também não conseguem perceber a ação de criminosos e neutralizam esses indivíduos, protegendo a sua própria vida e a vida de outras pessoas? Então é isso que a gente precisa entender, né? É a média, pois não, Ed? Esse gasto depois com treinamento de população, com investimento em educação com relação ao armamento, vai ser um gasto, eu acredito que até dispendioso bastante. Mas o gasto quem paga é quem quer comprar arma, não é o Estado que vai pagar. Mas aí, a partir do momento que você vai estar liberando uma arma, por exemplo, que hoje em dia é de uso restrito, as pessoas elas querem adquirir de todas as formas possíveis. Sim. Ele não quer saber se ele vai precisar cumprir lei, se ele tem que ter documento de posse, de porte, ele quer ter a arma. E já tem um estudo, né, mostrando que essa questão dos CACs, colecionadores, atiradores, tal, aumentou muito a circulação de armas no Brasil, inclusive financiando e ajudando nessa nova espécie de roubo que é aquele novo cangaço, que o pessoal vem sitir uma cidade, como já aconteceu em Araraquara. Eu acredito que mais armas nas ruas só pode piorar a questão da violência. Mais um caso isolado que você traz para o centro do debate. Situação isolada. Porque... Aconteceu várias vezes isso. Não várias vezes, ô Zé Roberto. Tem casos de pessoas que realmente se utilizaram dessa questão de legalização por meio de CACs, e aí essas pessoas elas se infiltraram, né, para ter acesso a essas armas e repassaram realmente para o crime organizado. Agora o Estado tem que estar preparado para fazer a rastreabilidade dessa arma. O que é mais fácil para o Estado identificar? A arma legalizada, Maria, ou a arma que é raspada, que não tem nenhum tipo de legalização, que está na mão dos criminosos? É muito importante dizer que para que uma pessoa tenha posse ou porte de arma, ela tem que ser treinada, ela tem que fazer cursos, ela tem que ter endereço fixo. Então tem uma série de coisas. A arma dela é super controlada. O que a gente tem hoje é uma população refém dos bandidos, porque eles sim têm acesso muito fácil, né, de armas raspadas, armas roubadas, armas traficadas e por aí vai, né? E a gente fica nessa situação. A gente tem exemplos aqui de outros países. O Canadá, um tempo atrás, foi um deles, né, onde todas as pessoas lá que desejam, ela pode ter a posse, o porte de arma para se proteger. Né? Mas olha o índice de criminalidade. Estamos falando de um índice de criminalidade totalmente inverso. Não, mas é um exemplo que deu certo de educação do país, um nível de investimentos de educação para a população. Aí eu estou falando de educação emocional, estou dizendo de educação do ensino básico. Então, ou seja, as pessoas que têm acesso, realmente, na América do Norte, temos problemas também com relação à violência, mas assim, existe um preparo diferente da população. Sim. Então, assim, eu acho também que é um controle muito difícil de você fazer com relação... Eu não confio que o Estado seja capaz de fiscalizar, eu não confio... Coisas que são muito mais simples, o Estado já não dá conta, você imagina de acompanhar, e infelizmente, né, a gente está falando do Taquaral, um distrito, um bairro pequeno da cidade de Rincão, inclusive onde as pessoas, praticamente todo mundo se conhece, ou pessoalmente ou de vista, e infelizmente ali a chance de você encontrar uma pessoa que você houve um problema ali com ela, para chegar nesse nível de violência, né, a chance é muito grande. E infelizmente poucas vezes a gente relatou crimes recentes. Não. O que me preocupa muito é que está muito fácil para os bandidos, né? A criminalidade perdeu o controle. A população desarmada. A orientação se alguém vier, entrega o que você tem. Então, assim, como que a gente fica nessa situação, entende? Por isso que hoje os números estão astronômicos, todos os tipos de crime, a gente vê aqui as estatísticas, estão subindo mês a mês, ano a ano, não tem punição, né? A impunidade aí prevalece. Então, realmente é uma questão muito complicada. Você quer um exemplo, por exemplo, falando de... Só para concluir a questão do Taquaral, e eu tenho certeza, se o Marcelo Bonholi se aprofundar nessa apuração, ele vai trazer informação de que a arma tinha numeração raspada, que não era legalizada, porque o número de armas legalizadas e que estão nas mãos
de criminosos, é claro que isso é muito menor, porque o criminoso não vai ficar usando arma legalizada, porque ele sabe que se ele efetuar um disparo, se ele atirar em alguém, é muito fácil da polícia, da investigação chegar até ele. Então, esse tem que ser o debate. A gente prefere a arma legalizada, que é possível ser rastreada pelo Estado, ou deixa os criminosos aí com armas com numeração raspada, sendo que o Estado não consegue também bloquear, mas não é tão simples, né? esse tipo Imagina, de acesso às você tem uma armas. arma na sua casa, entra 2 bandidos armados. Vai dar tempo de você combater ele? O Brasil, Zé Roberto, não consegue. Casos dá tempo. Mas O Estado ele não consegue nem fiscalizar as armas que são, na verdade, que são simulacros, que são utilizados em airsoft, em esportes que são utilizados esse tipo de armamento que não é uma arma letal, mas nem esse tipo de arma, que acaba sendo um simulacro, que não há um disparo efetivo para, por exemplo, atingir uma vítima num caso de crime de roubo, mas mesmo assim ela é enganada, ou seja, ela está sendo roubada, ela está sofrendo uma agressão, mas assim, não tem um disparo. Mas esse tipo de armamento a própria polícia, o governo não consegue fiscalizar. Você já imagina, então, arma que tem um disparo letal? Eu gostaria de ter que os bandidos tivessem pelo menos o benefício da dúvida. Ele não sabe se eu estou armado ou não. Pelo menos ele vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime, antes de invadir uma casa, antes de enfrentar, né? De fazer um assalto, qualquer coisa que seja. Eu gostaria de concordar com vocês dois, porque se resolvesse o problema seria ótimo para todo mundo, mas infelizmente eu acho que não resolve. Eu acho que gera mais insegurança, mais armas na rua, e o bandido ele está sempre um passo à frente, porque ele está vindo, ele está indo para te assaltar, você não está preparado, você não está esperando, ele já sabe o que ele vai fazer. Então é muito difícil isso aí, né? Não, só para complementar o debate de vocês, me permitam, né? A gente tem aqui no Brasil 3 fabricantes de armamentos, na verdade. A CBC, que é a Companhia Brasileira de Cartuchos, a Taurus e a Rossi. Na maioria dos armamentos vendidos aí para CACs, tipo 90% são, na verdade, da Rossi ou da Taurus, porque importar é muito mais complicado e por isso o pessoal prefere justamente comprar nacional. Mas eu gostaria que vocês pegassem justamente as armas apreendidas em crimes. São Schmidt Wilson, são WDC, são várias armas que não são de fabricação brasileira, tá? Que entram pelas fronteiras do Brasil, que estão desprotegidas. Então não adianta, a gente vai discutir aqui algo dessa natureza, mas eu tô com você, Chico, e tô com você, Mari. Realmente, se o cara tem dúvida se você está armado ou não, ele vai pensar 2 vezes para tentar te colocar numa situação de risco.